Saudações aí a todos, galerinha. Turma de sexta-feira, Direito Civil 4. Vamos agora comentar a resolução das questões da prova, tá? Da nossa avaliação. Uma passagem aqui rápida, onde eu sinalizo aqui em observação abaixo das questões, onde nós localizamos a resposta da prova, tá? Bem rápido, na sala de aula a gente vai comentar sobre isso também, e esse vídeo vai ficar registrado aqui no canal, para caso vocês queiram estudar novamente sobre esse conteúdo, porque alguma coisa pode cair na N2, beleza? Então vamos lá. De acordo com o doutrinador Orlando Gomes, existem duas teorias referentes aos direitos reais e são elas com suas especificações. Essa primeira questão, ela trata das teorias dos direitos reais. Não podemos confundir teorias dos direitos reais com teoria da posse. São duas coisas completamente diferentes e as teorias, elas são diferentes também. Mas eu coloco na questão 2 alguma coisa para confundir a interpretação de vocês e aí sim vocês pegarem a visão e aprenderem de uma vez por todas as teorias e as diferenças dessas teorias, tá? É muito importante vocês entenderem essas teorias porque obviamente que no futuro vocês vão precisar desse conhecimento. Parece que não, mas é muito importante isso, tá? Número 1, letra A. A teoria personalista defende que somente pode existir relações entre pessoas, tá certo? Entre sujeitos de direito, tá certo? Há vínculo entre o proprietário do bem e o sujeito passivo universal, tá certo? A teoria realista defende a relação de poder que o proprietário exerce sobre o bem e a relação jurídica do direito real não se estabelece entre pessoas, tá correto? Então a opção correta da número 1 é a letra A. A letra B não é porque fala que a teoria negativista defende que há diferenças entre direitos reais e pessoais. Não, porque ela nega a diferença. Letra C não é porque a teoria personalista defende que somente pode existir relação entre pessoas. Não há vínculo pessoal entre proprietário do bem e sujeito passivo. Na verdade, há vínculo pessoal, então por isso está errado. A letra D, a teoria negativista ainda aplicada no direito brasileiro, mentira. A teoria negativista não é mais usada no direito brasileiro, tá? Então, a número 1, a letra certa é a letra A. Número 2, comparando direitos reais de obrigacionais, assinale a opção correta. No direito real, a relação é horizontal? Não, é vertical. No direito pessoal, a relação é vertical? Não, é horizontal. Letra C, no direito real, a relação entre sujeito e coisa, havendo a intervenção da norma do direito público. Ok. Letra C é a número 2. Letra D está errada porque no direito obrigacional a relação é horizontal, havendo a intervenção de norma de direito público. Mentira. No direito obrigacional não há a intervenção da norma de direito público. Então, por essa razão, essa letra D está errada. Então, número 2, a opção correta é a letra C. Número 3, sobre direitos reais, assinale a opção errada. Vamos ler todas as questões para entender. Normas de ordem pública permanente, está correto, então não vamos marcar a letra A. Letra B, absoluto e erga omnes, não vamos marcar porque está correto. Realmente, direitos reais é absoluto e erga omnes. Transitório e o patrimônio é a garantia, está errada, porque transitório é direito obrigacional. Então, por essa razão, a resposta que devemos marcar na número 3 é a letra C. Letra D, o objeto é a coisa e possui direito de sequela, tá certo? Não marcaremos essa, tá? Então, questão 3, a letra correta é a letra C. Número 4, sobre uma das teorias da posse, assinale a opção correta. Eu avisei para vocês que as teorias de direitos reais são 3. Teoria personalista, teoria realista e teoria negativista. As teorias da posse também são 3. Teoria subjetivista, teoria objetivista e a teoria da função social. Não se misturam as teorias. A letra A da número 4 fala o seguinte: a teoria subjetivista é a junção do corpus e o animus domini, pois o entendimento é de que a posse é um fato e um direito. Tá certo. Então, a opção correta da número 4 é a letra A. Por que a letra B está errada? Teoria unitarista é a que defende a relação entre pessoas, na relação entre coisas, nada a ver. Essa teoria unitarista não é a teoria da posse, é a teoria do direito real. Teoria objetivista é aquela defendida por Savigny. Mentira. A teoria objetivista ela é defendida por Ehring. Então, a letra B da número 4 está errada, a letra C também está errada.
A letra D, da número 4, a teoria negativista, não há de se falar teoria negativista, porque teoria negativista é teoria do direito real e não teoria da posse. Então, a letra D, da número 4, está errada. A número 4, então, fica com a opção A como correta. Vamos para o número 5. Número 5, João, empregado de Francisco, conserva em nome deste e em cumprimento das suas instruções a posse de imóvel de propriedade do segundo. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, João é considerado, em relação ao imóvel, mero detentor. Sim, é mero detentor, porque João é empregado de Francisco e ele conserva a propriedade de Francisco recebendo instruções. Então, por essa razão, ele é detentor e não possuidor. Então, como ele é detentor e está na propriedade cumprindo ordens e instruções, ele não pode ser possuidor. Por essa razão, a número 5 tem a letra A como correta, a letra B e a letra C e a letra D são erradas porque tratam de possuidor. Vamos para o número 6. Existem algumas teorias relativas à posse. Dentre elas, destaca-se a que defende que a posse tem somente um elemento, que é o objeto, que é o corpus, sendo que ânimos fica situado dentro do corpus. Essa teoria é adotada no Brasil e foi desenvolvida por Raymond Noé, porque ele trata da teoria da função social. Leonardo Noé, porque é essa pessoa careca que vos fala aqui. Letra C, Savigny não é, porque Savigny defende a teoria subjetivista. E Ehring é a opção correta, porque defende a teoria objetivista, onde o objeto é o corpus. Não há de se falar em animus domini. Há alguns entendedores que incorporam dentro do objeto o animus domini, mas outros não. Mas, falando de posse, para Ehring, posse é fática. Basta estar na coisa para que se tenha a posse, não necessariamente o direito. Já Savigny entende que a posse é fática e de direito. Então, aí está a diferença, mas a resposta da número 6 é a letra D, Ehring. Vamos para 7, caminhando para o final. 7. De acordo com o Código Civil, a posse pode ser classificada em justa, se não for violenta, clandestina ou precária. Claro, porque se ela for violenta, ela é injusta. Se ela for clandestina, também é injusta. Se for precária, também é injusta. Então, a resposta correta da letra da número 7 é a letra A. Por que a letra B não é? Quando decorrente de ocupação em prédios públicos. Se é prédio público, é proibida a entrada. A invasão é ilegal. Então, não há de se falar em posse justa. Somente quando tiver justo título. Não, eu posso ter a posse sem o justo título. Letra D. Se o possuidor ignora vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Se ele ignorar obstáculo, ele está violando o obstáculo. Então, ele está de forma irregular, de forma ilegal. Então, a posse não pode ser justa. Ela é injusta. Logo, a opção correta da número 7 é a letra A. Número 8, já caminhando para o final. Número 8, quanto à classificação da posse, é correto afirmar que a posse pode ser direta, sendo exemplificada pelo locador. Mentira, é direta, sendo exemplificada pelo locatário. Letra B, indireta, sendo exemplificada pelo locatário. É mentira, ela é indireta, sendo exemplificada pelo locador, que não está na coisa. Letra C, injusta, sendo aquela que não recebe a proteção legal em nenhuma medida, o que a torna inexistente para o direito, enquanto permanecer contaminada por alguns dos vícios previstos em lei. Essa opção está correta. E letra D, justa, sendo aquela decorrente de atos de mera permissão e tolerância. A opção correta da número 8 é a letra C, injusta, sendo aquela que não recebe proteção legal. A letra D, ela pode haver um entendimento na forma do artigo 1208 como correta. Então, por essa razão, essa questão pode ser anulada, e isso nós vamos definir em sala de aula, onde vou explicar todo o fundamento de forma mais detalhada. O que eu posso explicar aqui, para que possamos entender melhor e debater depois, é que a posse justa, sendo aquela decorrente de ato de mera permissão e tolerância, ela não incorre em ilegalidade. Então, por essa razão, ela é justa.
O que eu pequei nessa questão foi que eu trouxe essa questão de um concurso público sem analisar a banca e sem analisar a doutrina e sem analisar a bibliografia da prova. Por quê? O gabarito do concurso fala que a opção correta é a letra C. Mas eu não sei em base em que doutrina essa questão foi elaborada, porque na interpretação do artigo 1208, na parte final do caput, fala que se superada a ilegalidade da posse, ela se torna justa. Então, quando se fala de mera permissão, mera tolerância, você supera a ilegalidade. E eu vou te dar um exemplo. Se eu sou locatário de um imóvel e no contrato de locação tem um prazo previsto para minha saída no dia 10 de outubro, e eu passo dessa data, hoje nós estamos no dia 6 de outubro de 2023, mas eu deveria ter saído dia 10 de outubro de 2022, eu estou quase há um ano exercendo a posse desse imóvel, já vencido o contrato de locação, lógico que nesse período de quase um ano, eu exerci uma posse injusta, uma posse precária. Então, por essa razão, não há de se falar em posse justa. Eu não posso falar de que eu tenho mera permissão ou mera tolerância. Agora, a partir do momento que o proprietário entende que eu estou na posse e de que eu não maltrato a coisa, que eu cuido bem da coisa, e ele deixa eu permanecer sem fazer um aditivo contratual, eu tenho a mera permissão e a tolerância, por eu ter persistido naquela posse de forma precária. Então, superada a ilegalidade, superada a irregularidade, eu passo a ter uma posse justa sem o justo título. Então, por essa razão, eu posso entender que a letra D também está correta. Tá? Então, é cabível, seria mais justo eu ou anular a questão ou passar um trabalho, uma dinâmica para a gente fazer uma dissertação sobre essas duas opções. Tá? Precisei falar isso porque alguns alunos têm marcado a letra D e existe um fundamento para isso. Tá? Então, isso a gente conversa pessoalmente para decidir sobre a nulidade ou a anulação da questão ou a elaboração de um trabalho para complementação. Caminhando para o final, número 9, que é discursiva, cite 3 tipos de ações de defesa da propriedade, escolha uma e conceitue e dê exemplo. Os tipos de ações de defesa de propriedade são as ações de interdito possessório. São subdivididas em 3, que é a ação de manutenção da posse, ação de reintegração de posse e ação de interdito proibitório. Essa era a resposta. Para explicar, você pode escolher uma delas, conceituar e dar um exemplo, mas eu vou conceituar as 3 e dar exemplo para as 3. Na ação de manutenção da posse, o sujeito está no imóvel, ele é turbado ou perturbado, não sai do imóvel e, para se manter na posse de forma segura, ele ajuiza uma ação contra a pessoa que está turbando a sua moradia. No caso de, por exemplo, alguém passar e avisar que vai entrar, jogar alguma coisa no imóvel, amedrontar o morador. Então, isso significa uma turbação. A reintegração de posse, ela decorre de um esbulho. O que significa esbulho? Quando pessoas põem para fora quem está morando dentro do imóvel. Então, se o sujeito que está dentro do imóvel é posto para fora por alguém ou por algum grupo de pessoas, ele está sendo esbulhado. E a ação correta seria a ação de reintegração da posse, Ou seja, um exemplo, se eu estou no meu imóvel alugado e grupos armados batem na minha porta e mandam eu sair, eu saio do imóvel, eles entram e ficam no imóvel. Então, eu sofri uma ameaça e eu fui esbulhado e eu saí desse imóvel. Então, para voltar, eu tenho que ajuizar uma reintegração de posse. A terceira situação, que seria o interdito proibitório, é através de violência ou ameaça iminente. Né? Eu posso estar sendo ameaçado, e aí vai depender do caso concreto, vai depender do contexto, e eu sinto essa ameaça iminente e, com medo, eu faço uma ação proibindo que essa pessoa que me ameaça se aproxime do meu imóvel. Então, isso se chama ação de interdito proibitório. É uma proibição e um afastamento do meu possível agressor. Exemplo, um vizinho chega e fica falando um monte de coisa e me ameaçando, dizendo que vai fazer acontecer. Uma ameaça. Eu entendo como uma ameaça iminente,
então eu tenho a qualificação da ação de interdito proibitório. Pode haver uma confusão de interpretação de turbação e ameaça, mas a diferença do interdito proibitório é que o resultado da ação é que proíba que esse terceiro se aproxime desse imóvel. Da turbação, não. Você cessa a turbação. Não tem a proibição da aproximação para que algo se concretize ou se realize. Tá? Então, algo nesse sentido é a resposta número 9. Para fechar, número 10, diferencie direitos reais e obrigacionais com suas palavras e cite exemplo de direito real e outro direito obrigacional. O direito real é a relação do sujeito direto com a coisa. Há a intervenção do poder público e a relação é vertical. O objeto é a coisa e ele é perpétuo, ele é permanente. Não há a relação horizontal nesse caso, e ele é imediato. E o exemplo que eu posso dar é o registro geral de imóvel, onde uma pessoa adquire uma propriedade e com esse documento RGI surte efeito erga omnes, oponível contra todos, gerando uma obrigação próprio terreno. Esse é o conceito de direitos reais e eu já dei o exemplo que é o RGI. Direito obrigacional, ele é mediato, o objeto é a prestação, é uma relação obrigacional interpartes, é uma relação horizontal, não tem a presença e a intervenção do poder público, direito público. Aqui são normas de direitos privados, normas dispositivas, que são elaboradas através de cláusulas contratuais, onde o contrato é a manifestação de vontade das partes. Ele é permanente e ele se extingue após a quitação, após o seu adimplemento. Então, eu posso dizer, como exemplo, um contrato de compra e venda. Após o pagamento, ele é extinto e a relação se acaba, se termina. Tá ok? Então, essa é a visão da avaliação de vocês. Agradeço a todos a atenção, a compreensão e o comportamento em sala de aula até a data de hoje, principalmente na data da prova. O resultado foi muito satisfatório dentro do esperado e esse é o nosso padrão, essa é a nossa pegada. Até a próxima e nos encontraremos presencialmente em sala de aula. Grande abraço.